saudamos de forma muito especial a todos os nossos confrades e confreiras e a todos que nos honram com a sua presença, em que nós seremos brindados com essa entrevista com a professora Paula Vaz Freire, nossa correspondente na Europa, né, especificamente em Portugal. A professora Paula Vaz Freire é atualmente diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde ela é professora associada. É doutora em Direito e já publicou inúmeros livros e artigos. É pessoa que, na área específica dela, ela tem uma grande projeção, não só na Europa, mas até aqui no Brasil, de forma muito especial. A área de interesse da professora Paula Vaz Freire é de Direito Econômico da União Europeia, cuidando também, em suas análises, da economia política e da análise econômica do direito, um tema extremamente relevante, não é? Por ocasião desse nosso encontro, ela vai abordar a situação econômica atual da União Europeia e a política de retomada que nós estamos vivenciando e que a Europa está também tentando vivenciar de forma um pouco diversa da nossa. Professora Paula Vaz, temos muito prazer em estar com a senhora. Eu lhe concedo a palavra para a sua primeira manifestação. Muito obrigada, agradeço muitíssimo as generosíssimas palavras do Sr. Ministro Carlos Alberto e dizer que é também um enorme gosto estar de facto aqui e poder expressar, enfim, algumas ideias e partilhar algumas ideias com o outro lado do Atlântico e aprender, portanto, nesta interação recíproca e dizer que sou sempre muitíssimo bem recebida no Brasil, muito acarinhada e a minha última viagem foi justamente ao Brasil e estou cheia de saudades de voltar aí. Queria também agradecer à professora Teresa Naz um incansável cuidado, portanto, que tem posto em toda esta colaboração luso-brasileira e também uma pessoa que eu já conheço e estimo, não apenas em termos pessoais, mas em termos académicos, admiro profundamente. Bom, é de facto um desafio falarmos de uma situação que nos surpreendeu a todos. Nós, há cerca de um ano, quem diria que estávamos numa situação como a que estamos atualmente. E, por outro lado, atingiu o mundo enfim, em toda, não poupou ninguém. Portanto, atingiu todos os países de uma forma mais ou menos intensa, mas de facto estamos perante uma crise com uma dimensão mundial que naturalmente não atinge todos da mesma forma, mas que nenhuma economia, nenhuma sociedade se escapa a esta crise que por isso tem um caráter pandémico. Bom, de facto, é um choque sem precedentes para as economias e do ponto de vista estritamente económico, a única analogia que podemos fazer é com a Grande Depressão gerada a partir de 1929, da crise de 1929. Mas mesmo assim o mundo não estava tão interligado como está atualmente. Hoje em dia a ideia de a interdependência das relações, enfim, sociais, culturais, económicas, é muito, muito grande e, portanto, aquilo que se passa tem um efeito que naturalmente extravasa muito rapidamente as fronteiras de um só país. Este, naturalmente, é um choque sem precedentes para as economias europeias e para as demais economias,
E na Europa, enfim, um pouco na Europa, e estava há pouco a falar com o Sr. Ministro, portanto, também nos Estados Unidos, e isto tem a ver com o hemisfério norte estarmos no período de inverno. De facto, o verão poupou-nos, tivemos uma acalmia naquilo que foi a crise pandémica, e agora, chegados ao inverno, nós estamos a confrontar-nos com uma segunda vaga que está a ser muito mais violenta do que a primeira, que está a afetar, portanto, em número de mortos, portanto, a letalidade desta segunda vaga é muito superior e, portanto, nós estamos à beira já estamos com restrições à circulação, e se as coisas progredirem desta forma como têm estado a progredir, se calhar vamos ter que fazer confinamentos, quase um confinamento geral. Por exemplo, em França já as medidas de confinamento já são muito sérias. Noutros países, portanto, isso está a acontecer. Simplesmente estamos perante um drama, que é o sacrifício para as economias. Portanto, esta questão, por exemplo, no Brasil também tem merecido um amplo debate, e um pouco por todo o mundo, naturalmente, é porque salvam-se vidas, mas quando sairmos de casa, se calhar já não temos nada à nossa volta, portanto, já não temos o comércio, já não temos a atividade industrial, já não temos os serviços. E, portanto, a que preço é que esse recolhimento, qual é o preço, portanto, de salvar vidas, e tem que haver algum equilíbrio, portanto, no meio destes interesses, que naturalmente são interesses muitíssimo relevantes. Antes de mais, é a salvaguarda da vida humana, e, portanto, enfim, não há nada mais importante do que isso, mas, por outro lado, também as economias, portanto, os países têm que funcionar, e, portanto, não podemos estar todos em casa como a esconder-nos, a não viver, portanto, aquilo que são tempos muito difíceis, mas, portanto, teremos que os enfrentar de uma forma inteligente. Portanto, da primeira fase, na primeira vaga, houve, de facto, tivemos um mês e meio, mais ou menos, fechados, confinados, um confinamento muito sério, em que, portanto, estávamos em teletrabalho, houve uma série de atividades que deixaram de ser exercidas porque não podiam ser exercidas presencialmente. O ensino ficou todo à distância, todo online. Mas agora, perante uma segunda fase da doença muito mais séria, no fundo, estamos a ter um menor confinamento. Porquê? Justamente, portanto, porque se percebe que temos que manter alguma atividade e as economias já não suportam, já não resistem mais a um confinamento generalizado. E, portanto, os países da Europa têm feito confinamentos setoriais e confinamentos localizados geograficamente. Portanto, há determinadas zonas dos países que encerram por 15 dias, outras continuam a funcionar e, portanto, não há uma generalização, portanto, do confinamento. Bom, como é que a União Europeia tem olhado para estas situações e quais é que são as vantagens? Eu, da minha parte, sou uma europeísta convicta e, portanto, acho que de facto há mais vantagens em estarmos unidos do que em enfrentar as dificuldades sozinhos. Tanto mais que estou a falar de Portugal. Portugal é, como sabem, um país de uma pequena dimensão, é um país periférico, é um país que não é um país rico, e, portanto, por todas essas razões, é muito mais reconfortante saber que pertencemos à União Europeia e que a União Europeia também está aqui para nos ajudar. E, de facto, há sempre uma ideia, que é um ideal de solidariedade, que já vem dos pais fundadores da União Europeia. Portanto, como sabem, aquilo que é hoje a União Europeia começou com as Comunidades Económicas Europeias na década de 50
Na altura, portanto, era apenas, começou, portanto, com um desejo de que não se repetissem os conflitos entre a França e a Alemanha e, portanto, trazê-las, aproximá-las. E o primeiro pano de fundo de comum seria a cooperação económica, é uma cooperação muito mais estreita, portanto, a partir do momento em que os países têm laços de cooperação que os unem mais, portanto, no fundo, são obrigados, por assim dizer, a estar em paz e a conviver de uma forma mais próxima, e, portanto, foi essa a lógica. E a União Europeia, portanto, nesse princípio, em meados do século XX, depois constituiu-se, portanto, com 6 países fundadores que eram países ricos, países que estavam, portanto, mais ou menos ao mesmo nível em termos de desenvolvimento económico. Com o passar do tempo, houve um alargamento, houve sucessivos alargamentos, e hoje em dia nós somos 27 Estados-membros, e esses alargamentos, no fundo, vieram fazer com que a União Europeia passasse a incorporar Estados menos ricos. E, portanto, a ideia de solidariedade tornou-se muito necessária a partir daí. Portanto, porquê? Porque isto tem uma explicação económica, naturalmente, uma racionalidade económica também, porque a partir do momento em que, por exemplo, Portugal entrou na União Europeia, então Comunidade Económica Europeia, nos anos 80. Era um país mais atrasado, menos desenvolvido do que a média europeia, muito menos, e a partir do momento em que abriu as suas fronteiras, permitiu que empresas da Alemanha, da França, do Reino Unido se viessem instalar em Portugal, que viessem vender os seus produtos para Portugal sem quaisquer barreiras. Isso significou um choque para os produtores nacionais, um choque para os agricultores, para os setores industriais que estavam menos desenvolvidos, e que muito isso representou a quebra de muitas empresas. E, portanto, a União Europeia sempre percebeu que, numa primeira fase, quando entra um país mais fraco, tem que haver um esforço de solidariedade muito grande. E, portanto, esta ideia de solidariedade, de apoio relativamente a países ou regiões que são mais frágeis em termos económicos, é uma ideia que sempre existiu e que se tornou cada vez mais premente à medida que houve sucessivos alargamentos do espaço da União Europeia. E é por isso que, por exemplo, países como Portugal sempre beneficiaram muito daquilo que nós, de um apoio financeiro, portanto, dos fundos da União Europeia. E, por exemplo, se hoje em dia nós temos estradas, autopistas que atravessam o país e que são boas, portanto, boas infraestruturas, muito devemos a esses apoios da União Europeia que permitiram um desenvolvimento do nosso país, e nos anos 90 nós deixámos de ser um país em desenvolvimento para passar a ser um país desenvolvido. Bom, portanto, nas situações de crise, esta ideia de solidariedade de interajuda entre os Estados mais ricos e aqueles que estão com mais dificuldades, vem naturalmente ao de cima. E nós Portugal, passámos por uma crise que foi uma crise de natureza financeira, portanto o país estava muito endividado. Quando houve a crise dos mercados financeiros, que começou em 2008 nos Estados Unidos, depois no início, portanto em 2012, 2013, Portugal estava muito endividado e Portugal teve que pedir uma ajuda, um resgate, portanto Portugal estava à beira da bancarrota. E, portanto, pediu ajuda à União Europeia, portanto, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional vieram em nossa ajuda, e, portanto, essa fase também foi, no fundo, uma primeira fase em que a União foi convocada para uma grande crise. Portanto, no fundo, temos antes de 2020 e da crise que estamos a viver,
tivemos já um ensaio que foi confrontar-se a União Europeia com uma crise muito séria, a chamada crise das dívidas soberanas, que atingiu Portugal, Grécia, Irlanda, outros, portanto, mais pequenos, como por exemplo Malta, mas, portanto, foi necessário para salvar a zona euro, para não deixar que o projeto da moeda única colapsasse, foi necessário, portanto, que a União Europeia se unisse em torno do projeto comum, do projeto europeu e dissesse, não, temos que ser solidários uns com os outros e ajudar, portanto, nestes tempos. Ora, muito curiosamente, na altura a União Europeia foi criticada porque não tinha mecanismos, ela estava preparada para as circunstâncias em que tudo funcionava bem, mas não tinha mecanismos, portanto, para acudir a cenários de crise. E aquilo que aconteceu foi, de facto, um conjunto de sensibilidades dos vários Estados-membros. Os Estados-membros mais ricos, ou alguns Estados-membros mais ricos, mas atenção, a Alemanha, sendo o Estado mais poderoso da União Europeia, sempre se tem manifestado como o Estado-membro mais solidário. E, portanto, as críticas, por exemplo, vêm de países menores, enfim, menores na sua expressão populacional e na sua expressão económica, como, por exemplo, países como a Finlândia, como a Holanda, têm sido muito críticos, são os chamados países frugais, portanto, dizem que os países do Sul são mais gastadores e, portanto, não controlam tão bem os seus dinheiros. Tem alguma razão, sim senhor, mas o que é facto é que depois, quando Portugal cumpriu escrupulosamente e pagou escrupulosamente, portanto, os empréstimos que pediu e fez as reformas que foram necessárias e, portanto, enfim, a esse nível também cumprimos com aquilo que nos foi pedido. Mas, portanto, há sempre uma lógica que é uma lógica de estamos a transferir o nosso dinheiro para geografias que nós não conhecemos e o dinheiro que a Finlândia tem, diga, Sr. Ministro, sim, o dinheiro que a Finlândia tem é o dinheiro dos contribuintes finlandeses. Portanto, o país está a pedir, pede constantemente um esforço, portanto, aos seus cidadãos e depois tem que canalizar esses fundos para outros que, afinal de contas, parece que não se esforçam tanto. E, portanto, fica sempre esta lógica, esta ideia, portanto, de... enfim, um pouco de desconfiança de uns relativamente aos outros. E, portanto, em 2013, 2012, 2013, esse aspecto ficou muito evidenciado. E na altura, portanto, como digo, a União Europeia foi surpreendida, não tinha grandes mecanismos, portanto, para acorrer à crise, e aquilo que fez foi confiar no Banco Central Europeu a gestão da crise. E, portanto, no fundo, o Banco Central Europeu, e aliás ficou muito célebre uma frase do então Presidente do Banco Central Europeu, o Mário Draghi, que disse: nós vamos salvar o euro, custe o que custar. E a partir desse momento, aliás, houve uma inversão. Portanto, aquilo foi um momento crítico, nós sabemos que os mercados financeiros também reagem muito a estas manifestações de confiança e, de facto, a partir daí, o assalto, portanto, às dívidas soberanas por parte dos especuladores internacionais também abrandou muitíssimo. Hoje em dia, a lógica de lidar com a crise encontrou outro protagonista, e um protagonista que foi a Comissão Europeia. A Comissão Europeia, que se encontra, portanto, neste momento é liderada por uma senhora, a Presidente da Comissão Europeia é a alemã Ursula von der Leyen, e tem sido, portanto, uma guerreira, enfim, uma pessoa, portanto, com ideias muito determinadas em relação ao rumo a dar à União Europeia. E ela trouxe para as instituições europeias a gestão da crise.
Isso é muito importante porque, no fundo, o Banco Central Europeu é uma instituição, sim senhor, mas não é daquelas instituições mais nucleares. E tem ainda muita componente intergovernamental, se quisermos, portanto, na altura foram as decisões dos Estados-membros, através do Conselho, e, portanto, utilizando como, enfim, principal instrumento, de facto, ou principal mecanismo o Banco Central Europeu, agora temos uma lógica diferente, e temos uma lógica diferente que é a Comissão Europeia, portanto, uma instância que é supranacional, porque a Comissão Europeia é o único órgão, a única instituição da União que tem como finalidade zelar, portanto, pelos interesses da própria União. É como se fosse um executivo, um poder executivo, mas que, portanto, a Presidente da Comissão ou os comissários, eles são dos vários países, mas a missão da Comissão Europeia não é proteger o interesse do país A ou do país B, não, é um interesse de prosseguir, portanto, os interesses da União. Porque se entendeu sempre que, no fundo, a União é mais do que a soma das partes, não é? E, portanto, há interesses que são interesses específicos da União Europeia e que, enfim, não devem, naturalmente, ser preteridos em função dos interesses do país A ou do país B, por muito poderoso que esses países sejam. E, portanto, no fundo, para sintetizar, se na crise do início do século, portanto, do início da década, nós tivemos uma resposta intergovernamental, portanto, uma resposta que foi, no fundo, os Estados reunirem-se ao mais alto nível e, enfim, desenharem soluções, aqui temos uma resposta muito mais supranacional, que provém das próprias instituições da União Europeia. E isto é uma alteração de padrão que, no fundo, nos torna também mais solidários, porque evita as tais discussões não quer dizer que elas não existam, continuam a existir, mas de alguma forma mitiga um pouco aquelas discussões entre os países mais ricos e os países mais pobres, os que têm dinheiro para ajudar e os que não têm tanto dinheiro para ajudar. E um dos aspectos em que isto é fundamental tem a ver justamente com o facto de este novo mecanismo de recuperação ser um mecanismo que vai ser financiado a partir do próprio financiamento nos mercados financeiros por parte da União Europeia. Mas, enfim, eu talvez contextualizasse também um pouco melhor aquilo que são, de facto, os mecanismos e as respostas que a União Europeia se propõe neste momento para percebermos, de facto, o que é que está aqui em causa. Bom, então eu diria que neste momento, portanto, a forma como a União Europeia olhou, portanto, desde março até julho, em julho, no final de julho, no fundo fechou-se o acordo para criar um mecanismo de retoma da atividade económica na União Europeia. Depois, de facto, de muitas negociações, de muitos planos, mas houve algumas linhas de força que passo a explicar. Por um lado, era necessário fazer a recuperação económica e pensar na forma de financiar essa recuperação económica. Depois, outro aspecto, outro pilar, por assim dizer, desta superação da crise, tem a ver com o apoio à investigação científica e o apoio, sobretudo, aos tratamentos, aos meios de diagnóstico, às vacinas, portanto, um apoio em termos de saúde pública e, portanto, uma política comum a este nível, não apenas para apoiar os sistemas de saúde dos Estados-membros, mas também, sobretudo, ao nível, e isto tem sido muito importante, por exemplo, o sistema de compra de vacinas
É um sistema comum neste momento, não vai ser Portugal a comprar diretamente, a estabelecer acordos com os laboratórios, com as farmacêuticas que estão a produzir as vacinas, vai ser a União Europeia, aliás, já tem vários acordos com os principais fabricantes de vacinas, e depois, portanto, negocia. Naturalmente que isso para nós é muito mais vantajoso, o poder negocial é muito maior, portanto, se for a União Europeia a interpelar, portanto, essas empresas, essas multinacionais de dimensão gigantesca, e, portanto, assegura a vinda para a Europa das vacinas e depois a distribuição, o rateio pelos vários Estados-membros. Outro aspecto também tinha a ver com o repensar, e tem a ver com o repensar das fronteiras e da mobilidade, porque, como é sabido, um dos grandes aspectos, uma das grandes mais-valias da nossa integração europeia é a não existência de fronteiras entre os Estados-membros. Nós estamos em Portugal, podemos entrar no carro e passar, portanto, para a Espanha, França, Itália, sem que ninguém nos pare pelo caminho, porque realmente a ideia de construir um espaço sem fronteiras tem a ver, portanto, com um princípio fundamental de liberdade de circulação de pessoas, de bens, de serviços, mas sobretudo das pessoas enquanto cidadãos da União Europeia. Nós somos cidadãos de cada Estado-membro, mas para além disso nós temos uma cidadania europeia. E associada a esta cidadania europeia está um princípio de livre circulação no espaço da União. Ora, a pandemia obrigou também a repensar esta livre circulação e, portanto, no fundo, há necessidade também de estabelecer critérios, e critérios que sejam claros e uniformes para os países, quando têm necessidade de fechar fronteiras, não agirem não agirem com critérios diferentes. Ou seja, portanto, também aqui este nível, esta questão das fronteiras e da mobilidade é algo que a União Europeia está a repensar para criar orientações comuns, para criar princípios, de facto, que sejam, no fundo, uma abordagem comum face às práticas de quarentena, quando elas têm que ser tomadas. Outro aspecto muito interessante, ou que eu entendo que é muito interessante, tem a ver com a luta contra a desinformação. A luta contra a desinformação. Portanto, todas as fake news, todo o pânico, toda a falta de informação nas redes sociais, e tem havido um trabalho também da União Europeia com as plataformas das redes sociais, não só para difundirem a informação, os conteúdos que se entende que são necessários, quais é que são os números de contágio, as formas de atuar, as linhas, por exemplo, as linhas telefónicas e os pontos em que as pessoas podem ter uma resposta relativamente, portanto, aos seus problemas imediatos. Mas mais do que isso, mais do que divulgar informação relevante, é perceber aquilo que são conteúdos que muitas vezes são nefastos, são de facto, e podem criar um alarme social, podem criar um pânico, com base em informações que não são as informações corretas. E, portanto, a este nível também me parece muito interessante aquilo que foi a União Europeia olhar para este aspecto. Por último, portanto, dizer que outro ponto que a União Europeia entendeu que precisa de ser reconfigurado tem a ver com o comércio internacional. E aqui eu acho que depois da pandemia o mundo, em termos de comércio internacional, também não vai ficar o mesmo. E não vai ficar o mesmo porque se percebeu designadamente que estávamos muito dependentes, por exemplo, da China, e estávamos muito dependentes da China no que dizia respeito a segmentos de cadeias de valor. Portanto, se calhar nós não conseguimos hoje em dia produzir um carro exclusivamente, um automóvel exclusivamente na Europa,
porque há um componente que vem da China e, portanto, isto tem que ser repensado. A União Europeia, portanto, vai ajudar os próprios países a perceber como é que estão a ser estruturadas as suas cadeias de valor e, por outro lado, a desindustrialização, ou seja, há determinados setores, ou havia determinados setores que são estratégicos, setores industriais essenciais, que não podem sair do espaço da União Europeia. Porque é que nós temos que, por exemplo, comprar ventiladores para os doentes Covid? Compramos-los aonde? À China. Porque não há uma autossuficiência da União Europeia, por exemplo, em ventiladores, em, portanto, equipamentos de saúde, nos próprios equipamentos de proteção individual, e, portanto, há a necessidade de repensar isto e de trazer este tipo de indústrias para a União. Bom, ao mesmo tempo, portanto, que estas preocupações passaram a estar na agenda da União Europeia e, portanto, a estar com uma configuração diferente, eu acho que se está a aproveitar também este contexto para fazer um conjunto de reformas. E essas reformas, portanto, são no sentido de reforçar, criar resiliência, resistência da economia europeia, mas ao mesmo tempo fazer com que essa economia seja uma economia de transição para a sustentabilidade ambiental. E, portanto, aquilo que for o dinheiro que vai ser libertado para a retoma económica vai ter de ser, por exemplo, aplicado a indústrias amigas do ambiente, em programas que façam a transição para uma economia circular, para uma economia verde. Há dois grandes eixos, portanto, é este, o da transição ambiental, portanto, fazer com que, de facto, haja uma economia que tenha um impacto neutro face ao clima, e, para além da transição ambiental, também a transição digital. Isto é, também se percebeu que nós podemos estar neste fim de tarde a falar com o Sr. Ministro que está em Brasília, percebeu-se que, portanto, há muitas coisas que se podem fazer se as competências digitais forem mais desenvolvidas, se o investimento for maior a este nível. Quantas deslocações, naturalmente que a presença física é muito importante e nunca pode ser substituída, mas também quantas reuniões, quanta economia de tempo, quantos custos não foram já economizados pelo facto de estarmos a funcionar através de plataformas que desconhecíamos há um ano atrás. Eu desconhecia. O Zoom ou o Meet, ou, portanto, tudo isto que estamos a utilizar hoje em dia são competências que nos enriquecem e que, por força, portanto, deste contexto, nós acabamos por as desenvolver. E, portanto, os investimentos que forem feitos neste momento também são feitos com vista a desenvolver este eixo. Portanto, dois grandes paradigmas de desenvolvimento económico, por assim dizer: o paradigma ecológico, portanto, de uma economia mais amiga do ambiente, mais verde, e o paradigma do desenvolvimento, mas alavancado nas ferramentas da tecnologia e, portanto, nas ferramentas digitais. Ainda há, eu não sei se a gestão do tempo, Sr. Ministro, se ainda posso falar um pouco mais. Não estou a ouvir, peço desculpa. Eu estou aqui me deleitando, faço até uma observação. Eu achei só fazer uma pontuação. Essa reflexão da senhora sobre a União Europeia e traçando as estratégias que foram, sobretudo, estabelecidas pela Comissão Europeia, não é isso? A senhora salienta um aspecto que eu achei relevantíssimo: o problema de uma nova estratégia industrial, não é isso? Focada mais na área de saúde, não é isso? Aí a senhora faz menção ao digital, ou seja, uma nova estratégia na área da tecnologia,
e até vale a pena a referência, muito oportuna e relevante a referência à presença da China, quase que universal, né? Alcançando todos os países, e essa questão da indústria verde, que eu achei fantástica essa reflexão, não é isso? A preocupação de uma indústria em que o homem se sinta, a pessoa humana se sinta integrada, não é isso? Sem a natureza ser destruída. Mas a senhora esteja à vontade para continuar a reflexão da senhora, destacando também esse aspecto da solidariedade, que a União Europeia é o princípio básico, não é isso? Está destacado nas palavras da senhora, é exatamente esse intercâmbio, os países dando-se as mãos, havendo um estabelecimento de uma política supranacional, não é isso? Abrangendo os países todos. Mas só de ser à vontade, vamos continuar ouvindo-a atentamente. Muito bem. Então, aproveitar, portanto, para dizer que, portanto, definidos estes caminhos, depois havia necessidade de criar instrumentos para os pôr em prática. A União Europeia, portanto, tem funcionado, portanto, para ajudar os Estados-membros e para funcionar e pôr em prática as suas políticas, tem o chamado Orçamento da União. E o Orçamento da União é feito sempre com um horizonte plurianual de 6 anos, em que, portanto, são quadros de apoio, em que, portanto, se prevê a distribuição, portanto, dos fundos, do financiamento, portanto, pelas regiões mais afetadas ou pelos países, portanto, que precisam de uma maior ajuda, de um maior desenvolvimento, portanto, esse é o principal instrumento financeiro, portanto, o Orçamento da União Europeia, e já é, portanto, um instrumento, enfim, que acompanha a União Europeia desde o seu início. Ora, para o próximo quadro, portanto, a iniciar-se em 2021 e até 2027, houve um reforço substancial, portanto, desse orçamento da União Europeia e, portanto, ele compreenderá 1.100 mil milhões de euros. Mas isto era pouco. E entendeu-se que era necessário criar um instrumento específico para, de facto, apoiar e, enfim, recuperar a União Europeia e não só recuperar, mas aproveitar, portanto, essa retomada, portanto, também para reconfigurar a União Europeia com um novo modelo de desenvolvimento. E, portanto, criou-se um instrumento financeiro que se chama Next Generation EU, portanto, a próxima geração União Europeia, e este é um novo instrumento de recuperação com 750 mil milhões de euros. E, portanto, isso significará, portanto, de facto, aqui uma injeção financeira extraordinária. Dentro deste mecanismo, aquilo que é mais importante, dentro, portanto, deste instrumento financeiro, do Next Generation, há, em particular, o mecanismo de recuperação e resiliência, que, de facto, é aquele que é, enfim, extraordinariamente importante neste contexto. Portanto, no fundo, temos aqui cerca de os números são tão grandes, 1.800 mil milhões de euros que vão ser injetados na economia europeia. Ora, um dos aspectos, e por exemplo, Portugal, no âmbito deste conjunto de formas de financiamento, irá, a partir de 2021, entre 2021 e 2027, receber 45 mil milhões de euros. É muito, sem dúvida, sendo que 15 mil milhões de euros são a fundo perdido, ou seja, portanto, Portugal ficarão cá e Portugal não terá que os pagar, portanto, são ao abrigo deste programa, deste mecanismo de recuperação.
30 mil milhões de euros serão em subsídios do orçamento da União Europeia e, portanto, também não teremos, são cofinanciados, ou seja, portanto, se, por exemplo, Portugal quiser fazer uma estrada ou, portanto, ou uma ponte com uma infraestrutura com parte deste dinheiro, o país tem sempre que entrar com alguma parte. Portanto, o financiamento não é totalmente da União Europeia. O país tem sempre que encontrar 50% do valor, 30%, 20% tem de ser financiado, portanto, por receitas do próprio país. Isto é muito importante para responsabilizar o país relativamente àquilo que é a gestão do dinheiro que vem da União Europeia. E temos aqui também, para Portugal, cerca de 10 mil milhões de euros em empréstimos e que, portanto, esses terão de ser depois, o fundo de recuperação, portanto, terá de ser ressarcido desse montante. Ora, mas aquilo que é importante e que é muito interessante é, de facto, algo que eu já estava há pouco a falar e que tem a ver com o facto de por um lado, este mecanismo, portanto, de recuperação e resiliência, ele ter sempre, é sempre acompanhado, portanto, daquilo que nós chamamos do mecanismo do semestre europeu, ou seja, portanto, os países têm que apresentar planos para definir e para conversar com os outros Estados-membros e com a União Europeia, dizendo em que é que vão utilizar estes fundos. Portanto, a União Europeia também já aprendeu que, de facto, estar a injetar dinheiro para um Estado sem controlar, de facto, o tipo de projetos que é feito e sem, no fundo, fiscalizar e perceber, integrar, portanto, estes projetos numa lógica comum, não funciona. E, portanto, há sempre um acompanhamento através de várias, portanto, Portugal tem que apresentar, portanto, periodicamente, os seus planos de investimento e dizer o que é que vai fazer, com que parte de financiamento nacional, com que parte de financiamento da União Europeia, e, portanto, no fundo, discutir estes planos com os seus parceiros da União, porque realmente faz sentido se nós queremos uma Europa a funcionar, portanto, de acordo com um modelo de desenvolvimento comum. Por outro lado, também há uma ideia muito interessante, que foi, enfim, a novidade, que é a emissão de obrigações nos mercados financeiros pela Comissão em nome da União Europeia. Portanto, pela primeira vez a União Europeia vai buscar dinheiro não diretamente aos Estados-membros, portanto, para trazer para as instituições da União, não diretamente através, portanto, daquilo que são com participações, por exemplo, uma parte do nosso imposto sobre transações vai para a União Europeia. Mas, portanto, isso são transferências que vão sempre dos Estados para a União Europeia e agora, pela primeira vez, a União Europeia vai ela própria procurar obter formas de financiamento. E vai fazer isso emitindo títulos, como se fosse um Estado que emite títulos de dívida, não é? Portanto, emite obrigações e, portanto, vai aos mercados internacionais, aos mercados financeiros e, naturalmente, eu penso que será um muito bom investimento e um investimento muito seguro para os investidores internacionais, porque, enfim, tem a garantia da solidez da União Europeia por trás, não é? E, portanto, portanto, essas obrigações têm prazos de vencimento que vão variar entre 3 anos e 30 anos e, portanto, é uma forma da União, portanto, de um modo, como digo, inovador, estar a captar receitas por si mesma e não dependente Estados. Isto, lá está, como estávamos a dizer há pouco e como o Sr. Ministro sublinhou, portanto, reforça a vertente supranacional.
ou seja, é algo que os Estados-membros, portanto, não são eles próprios convocados, chamados, portanto, a contribuir para o esforço comum, mas é algo que é uma medida comum em prol, portanto, de todos aqueles que precisarem, portanto, sem onerar, de facto, muito aqueles que são os destinatários, portanto, que são os Estados-membros e os Estados-membros mais que têm sempre mais reservas para o esforço financeiro da União Europeia. São estas as linhas gerais, portanto, em termos de financiamento e, no fundo, também só falar um pouco mais daquilo que o Sr. Ministro evidenciou, que tem a ver, portanto, com esta ideia de um pacto ecológico europeu, portanto, de um desenvolvimento sustentável e, no fundo, fazer, portanto, há estratégias muito interessantes. Há um programa que se chama a Estratégia do Prado ao Prato, ou seja, portanto, no fundo, uma interligação cada vez maior entre a produção europeia e como uma produção sustentável a vários níveis, não apenas socialmente sustentável, ou seja, o pequeno agricultor, o agricultor que produz um produto diferenciado, mas que também tem um rendimento que é um rendimento que lhe permite viver e viver em condições, em boas condições, em condições dignas e condignas. E, portanto, isso significa não só, portanto, que a agricultura tem vindo a ser, e desde, isso é claro, tem vindo a ser cada vez mais valorizada na Europa, porque se percebeu que era um erro do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, estar a investir em produções muito extensas, portanto, em vez de ser a diversidade das produções nacionais, que são muito interessantes na Europa. Por exemplo, enfim, em França ninguém produz mais variedades de queijo do que a França. Portugal, sendo um país muito pequeno, também produz várias variedades, muitas espécies de queijo, muitas espécies de vinhos. Portanto, essa riqueza que tem que ser, no fundo, cada vez mais evidenciada, e, portanto, a sustentabilidade no sentido de dar um rendimento sustentável também aos nossos agricultores, e isto pressupõe as melhores práticas agrícolas, mas também a melhor tecnologia ao serviço da agricultura, não é? Portanto, e temos, por exemplo, enfim, estou-me a perder um bocadinho, mas também as coisas acabam por ser muito interessantes. Colocar, por exemplo, a produção de produtos hortícolas, portanto, de vegetais, feita em estufas, mas as estufas abrirem e fecharem por sistemas de robótica que percebem em cada momento quais é que são as condições atmosféricas e abrem e fecham. E, portanto, isso permite uma produção muito inteligente, níveis de produtividade muito maiores, mas lá está, portanto, não é a agricultura sim, mas não é a agricultura nem extensiva, nem a agricultura de forma virada de costas para os desenvolvimentos tecnológicos. É trazer tudo isso e fazer, portanto, fazê-lo de uma forma em que haja inclusão social, haja sustentabilidade e haja, portanto, no fundo, uma possibilidade de recuperar de uma crise tremenda, mas recuperar mais forte, essa ideia de maior resiliência, portanto, ver isto, enfim, também como algo que é extremamente gravoso, mas também como uma oportunidade para melhorarmos. E é um pouco isto que queria trazer aqui. Pois é, professora Paula, a senhora, quando faz essa reflexão sobre o orçamento plurianual da organização da UE, não é isso? Muito bem, União Europeia,
a senhora salienta o problema da presença da União Europeia em todos os países que eu integro, né? E da forma mais equilibrada, tentando fazer com que haja um alavancar, um crescimento. Mas eu gostaria, já que a senhora fala nesse orçamento que é plurianual, de 6 anos, eu gostaria de pedir à senhora para fazer uma reflexão sobre o financiamento para os Estados-membros, sobre a questão da proteção de pequenas e médias empresas, assim como também a questão do apoio ao emprego dos jovens, porque é uma questão, inclusive, muito próxima à nossa realidade. E para dizer que me despertou muita atenção a sua ponderação sobre essa questão do abastecimento alimentar, não é isso? Apoio ao setor agrícola. Não é isso? Aliás, faço uma ressalva: o vinho de Portugal é um privilégio nas nossas adegas aqui, a senhora sabe disso. Exatamente. Muito bem, sim, Sr. Ministro, de facto são eixos fundamentais, portanto, e refere muitíssimo bem. De facto, nós estamos perante uma conjuntura em que o apoio às empresas e o apoio, sobretudo às empresas de menores dimensões, tem de ser feito. E há muitas medidas, quer já a nível nacional, quer a nível internacional da União Europeia, orientadas para isto. Por exemplo, neste final de semana e no próximo final de semana, Portugal vai ficar confinado, ou seja, nós só vamos poder sair de casa entre as 6 da manhã e a 1 da tarde, e depois, portanto, temos que ficar em casa. E os setores, portanto, dos restaurantes, vieram dizer, bom, vamos ter uma perda extraordinária. E, portanto, nós já estamos mal, portanto, há muitas empresas deste setor que estão quase a quebrar, e, portanto, fazer estes 2 finais de semana nestes termos é muito complicado. Bom, o nosso governo já concedeu um pequeno apoio e, por exemplo, na região de Lisboa, por cada final de semana, há cerca de 2, 3 mil euros que vão já ser dados às empresas, portanto, para colmatar no fundo, esta perda de receita. Isso é muito pouco, sem dúvida. E, portanto, aquilo que tem havido não apenas subsídios, portanto, este tipo de financiamentos, peço desculpa, como também a possibilidade de recorrer a linhas de crédito e a possibilidade de quem já tinha empréstimos, ter moratórias, ou seja, não pagar o empréstimo durante algum tempo, portanto, para essas pequenas empresas, e também o apoio às situações de layoff, ou seja, portanto, as situações em que o trabalhador foi mandado para casa e, porque a empresa, portanto, não pode manter, e para não o despedir, portanto, o Estado paga uma parte do salário. E, portanto, isso também é um tipo de medidas, portanto, muito importantes relativamente, portanto, a este setor. Portanto, a este setor não, portanto, relativamente às pequenas e médias empresas. Por outro lado, falou, e portanto, as pequenas e médias empresas são o tecido, é a base do tecido económico. Sem elas, de facto, não é possível que uma economia funcione. Outro aspecto, bom, isto depois pode cortar-se, estes momentos, enfim, podem cortar-se. Outro aspecto tem a ver com o apoio ao desemprego e o apoio ao emprego dos jovens. Aqui também, um pouco, a lógica da União Europeia tem sido sempre de haver uma formação, portanto, investir no capital humano, investir, portanto, na formação dos jovens o mais possível. E, portanto, se um jovem não encontra emprego, ele não pode ficar parado.
e, portanto, deve manter-se ativo em situações de formação ou, portanto, que lhe permitam ter mais qualificações para entrar no mercado de trabalho no momento ulterior. Portanto, a ideia é sempre existir uma estratégia de apoio ao desemprego que não seja uma estratégia de mero financiamento do desempregado. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que estão em situação, portanto, os jovens são aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho. Mas mesmo para aqueles que já entraram no mercado de trabalho e que depois, por alguma circunstância, são despedidos, portanto, há sempre uma lógica de política ativa de emprego. E a política ativa de emprego passa muito, de facto, pela formação pela formação continuada, pela formação ao longo da vida. Ou seja, porque a partir do momento em que a pessoa passa, nem que seja 6 meses, fora do mercado de trabalho, ela está a perder qualificações e está a ser cada vez mais difícil voltar. E, portanto, a ideia é aproveitar esses momentos, portanto, para não deixar a pessoa parada, não deixar a pessoa longe do mercado de trabalho e, mais do que isso, requalificada. Porque quando voltar a entrar, pode não ser para as funções que sempre desempenhou, mas terá skills, terá competências, portanto, para, de facto, conseguir lidar melhor com o mercado de trabalho. Os países que fazem isto da melhor forma são os países nórdicos, são os países do norte da Europa, em que há mecanismos que são designados como de flexi-segurança, em que há apoios generosos, apoios para as situações de desemprego, mas há também a obrigatoriedade do próprio desempregado estar em situações de procura ativa de emprego e de procura ativa de formação. E, portanto, isto faz com que as pessoas não fiquem durante muito tempo, períodos muito longos, fora do mercado de trabalho. Em Portugal, essas políticas ainda precisam de ser mais desenvolvidas, sem dúvida, e, portanto, a União Europeia, a esse nível, portanto, está atenta e pretende seguir sempre as melhores práticas, e designadamente as práticas dos países nórdicos. Era assim. Pois é, professora. E já caminhando para nós interrompemos essa nossa reflexão, mas eu fico provocado a lhe perguntar sobre esse princípio que a senhora estabeleceu da livre circulação entre os países. E agora nós vivemos, a senhora bem o disse, principalmente agora, nesse momento, agora setembro, outubro, que se busca estabelecer, criar uma retomada de medidas restritivas de viagens para os membros do bloco. Não é isso? Porque é uma nova onda de infecções. A senhora fez menção às 2 semanas de Portugal. Nós sabemos que a Itália e a França estão limitando a abertura de bares e restaurantes. A Inglaterra, nós temos notícia que reabriu hospitais de campanha. A Espanha está em estado de alarme, não é isso? E com ações de confinamento em cidades, não é isso? Então, eu fico perguntando à senhora, essa retomada, sobretudo, essa retomada de medidas restritivas, ela está sendo mais rigorosa do que as medidas inicialmente tomadas? Ou seja, há indicativos de que essa crise que nós estamos vivendo, aqui no Brasil também, parece-me de forma mais moderada, mas aí na Europa de forma mais intensa, ela está sendo mais grave do que o início da pandemia, da presença com a pandemia da Covid-19? Muito, muito oportuna essa questão, Sr. Ministro. De facto, não está, porque é assim, as restrições foram muito mais severas no início, porque nós estávamos perante uma situação nova e a solução foi vamos restringir em absoluto, não há viagens, não há circulação, as pessoas ficam em casa,
não podem sair à rua, a não ser, portanto, por circunstâncias excepcionais, uma paragem generalizada. Isso aconteceu em todos os países, enfim, basicamente em todos. Em Espanha aconteceu, enfim, logo com muita, enfim, com muita premência, porque realmente as pessoas nem podiam ir com as crianças à rua. As crianças não podiam ir a 1 hora a um parque infantil, portanto foi assim uma coisa. Aqui sempre se pôde dar um passeio, praticar desporto, enfim. Em Espanha, por exemplo, em Madrid, isso não acontecia, foi muito violento, mas as pessoas entenderam inicialmente duas coisas. Por um lado, estavam perante uma situação nova, estavam muito assustadas. Por outro lado, perceberam que o sistema de saúde, e foi-lhes dito que o sistema de saúde não estava preparado, portanto, se elas não ficassem em casa, os hospitais iam ficar completamente cheios e depois íamos chegar àquela situação de estar a escolher que pessoas ligar ao ventilador e que pessoas, no fundo, deixar para morrer. E, portanto, nessa fase, as restrições foram muito severas. Passado o verão, em que tivemos um alívio, de facto, das restrições, agora estamos na segunda fase e estamos com menores restrições, mas elas estão a ser muito pior entendidas pelas pessoas. Porquê? Porque já estamos muito saturados, muito fartos, muito cansados. Percebemos que, por outro lado, houve este tempo e os nossos políticos podiam ter feito mais pelo nosso sistema de saúde, podiam ter criado, de facto, melhores hospitais, melhores infraestruturas, entretanto, e isso não foi pensado. Por outro lado, as restrições, o confinamento não é tão grande por causa das razões económicas. Há setores que, portanto, estão à beira do colapso. Por exemplo, Portugal, como se sabe, é um país muito turístico. O setor turístico está, portanto, enfim, paralisado, pura e simplesmente. E as pessoas sentem-se muito sufocadas por, de facto, serem confrontadas com isso que estava a referir, a ideia de não poderem circular, de não poderem sair, de não poderem fazer uma viagem, de não poderem. E por outro lado, é paradoxal, porque ao mesmo tempo nós encontramos movimentos de contestação. Cada vez que há estas medidas, as pessoas saem à rua, em Madrid, em Roma, protestando contra as medidas de confinamento. Porque, no fundo, estavam habituadas a um nível de liberdade que agora não conseguem ter. E, portanto, temos uma série de paradoxos, de conflitos que estamos a viver, que são realmente algo de muito preocupante, mas ao mesmo tempo temos que ir tentando equilibrar estas reações e porque estamos a atingir algo que é muito precioso para os europeus, que é a livre circulação, e que já dávamos como um adquirido, portanto, o poder ir, meter no avião, ir até Paris e voltar, quer dizer, pronto, os nossos jovens que faziam os programas de intercâmbio por estes países da Europa, portanto, com maior facilidade, e agora estamos sem isso, estamos com uma situação económica muito má e estamos com uma situação de saúde pública também má e estamos, sobretudo, muito cansados. E, portanto, eu acho que é este conjunto de coisas que, de facto, não, enfim, é o que temos neste momento. Professora Paula, a senhora sabe que ouvi-la foi um imenso prazer. E a senhora me deu a nítida impressão de que nós não vamos retornar à normalidade. Nós vamos passar a viver uma outra normalidade. Nós vamos ter um mundo diferente. Não vai haver. Vai haver uma ruptura, haverá uma ruptura. E é o desafio que nós temos a enfrentar. Se bem entendi as suas reflexões, né, que nos enriqueceram muito. Pois é, mas eu queria, em nome da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, agradecer muito a senhora pela sua disponibilidade em partilhar conosco
parte do seu salário. Nós realmente estamos enriquecidos com essa aula que está nos propiciando. Em nome do nosso presidente, Alexandre Aga Belmonte, da querida Tereza Narras, que é o nosso anjo inspirador, sobretudo nessa nossa realização, não é? Eu queria deixar minha manifestação pessoal de admiração e profunda encantamento, profundo encantamento com a sua presença entre nós, agora, inclusive, também diretamente vinculada à nossa academia. Eu retorno a palavra à senhora para que a senhora possa se despedir de todos aqueles que tiveram o privilégio de ouvir, principalmente os nossos confrades e confreiras. Muito obrigada. As palavras são muitíssimo generosas e merecidas. É de facto uma honra para mim, portanto, que aceitei desde a primeira hora, é de facto quando me foi proposto integrar esta academia, é uma imensa honra para mim. E estou sempre à disposição, portanto, para, enfim, dar o meu modesto contributo para a academia. E tive o imenso gosto de conversar, de conhecer o Sr. Ministro, de conversar com o Sr. Ministro e de partilhar, enfim, um bocadinho aquilo que são preocupações. E como disse, o mundo não será como antes e, portanto, enfim, aquilo que me resta é desejar a todos os que nos vão ouvir que de facto tenhamos um futuro e consigamos construir juntos um futuro com lugar para todos e um futuro que será diferente, mas que tem necessariamente de ser melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Paula, nossa correspondente em Portugal. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde e noite. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigada.